Retomar aqui o trabalho. Bom dia a todos. A próxima apresentação será do professor João Bosco. O professor João Bosco, ele é engenheiro eletricista com ênfase em eletrotécnica pela Universidade de São Paulo, São Carlos, em 2002, mestre em 2005 e doutor em 2010 em engenharia elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. As linhas de pesquisa de interesse: modelagem e medição de parâmetros do solo em função da frequência, desenvolvimento de modelos para estudos de desempenho transitório de sistemas elétricos, transmissão a longas distâncias, aplicativos computacionais para simulação de transitórios e sistemas de energia elétrica. Obrigado, Camilo. Pessoal, eu vou apresentar um estudo que fez parte da meia onda na análise de transitórios. O título é Requisitos de TRT impostos ao disjuntor de serra da mesa durante a manobra de abertura do elo CA teste. A motivação do estudo é que o disjuntor em serra da mesa no elo que está sendo estudado, ele foi dimensionado para condições diferentes da condição proposta pelo teste, condições de operação e interrupção diferentes da proposta do teste do elo de meia onda. Então, o objetivo geral do nosso trabalho seria a obtenção dos requisitos de tensão de restabelecimento transitório nos terminais do disjuntor de serra da mesa durante a manobra de energização, com o objetivo específico de verificação de atendimento ou superação para diferentes condições de operação do disjuntor, com a abertura do elo em vazio, que é a proposta inicial do teste, e em vazio sem falta e sob diversas condições de falta. Esse aqui é o elo que está sendo proposto para o teste, já apresentado em várias palestras anteriores. É composto pela interligação norte-sul, interligação norte-sul 2, norte-sul 1, norte-sul 2 e parte da interligação nordeste-sudeste. A nossa concentração, o nosso estudo vai ser em cima desse disjuntor. Lembrando que todos os demais disjuntores ao longo do elo, eles estão intertravados para formar o elo de 2.600 km, que para 60 Hz corresponderia a um pouco mais de meio comprimento de onda. O evento de TRT é um evento de curta duração, normalmente aos primeiros 2 milissegundos após a abertura da chave. Então, a gente tem um evento que envolve altas frequências e automaticamente você tem que ter um maior detalhamento dos modelos dos componentes, especialmente do disjuntor. Aqui a gente tem algumas condições específicas que foram usadas para o teste. Ele foi feito com um único gerador por um problema operacional em serra da mesa de 492 MVA. A tensão por manobra de 1.1 PU, que seria a máxima tensão de operação do disjuntor. Do lado de alta do transformador de serra da mesa, a gente considerou as capacitâncias da bucha do transformador elevador em serra da mesa, a montante do disjuntor e a capacitância parasita no divisor capacitivo ajusante do disjuntor. Comprimento total do elo, eu já falei. As simplificações. Esses valores de TRT que a gente vai mostrar nos resultados, eles foram obtidos de forma aproximada, sem a modelagem do arco elétrico. Porém, a gente sabe que os picos de TRT obtidos com a presença do arco, eles tendem a ser menores. Então, os valores que nós vamos apresentar podem ser considerados conservativos. O disjuntor de serra da mesa é da classe de 500 kV, com capacidade de interrupção de 40 kA
e projeto vinculado à norma 7118 da IEC. Bom, aqui eu apresento rapidamente alguns dados de modelagem do transformador em Serra da Mesa. Ele foi modelado um transformador Y-delta, né, delta do lado de baixo. A gente considerou as perdas nos enrolamentos e considerou a curva de magnetização, com os dados apresentados nessa tabela e nesse gráfico. Aqui as silhuetas das torres ao longo do elo, né? A gente já falou sobre isso em várias outras apresentações. Essas linhas possuem características próximas. Aqui na tabela a gente pode perceber que os dados de sequência positiva são muito próximos e já foi mostrado no estudo anterior que essa linha pode sim representar a linha de meia onda sem maiores problemas com relação aos transitórios. Nas nossas simulações, nós consideramos o modelo dos parâmetros longitudinais dependentes da frequência modelada no PSCAD. Por um problema operacional, os para-raios foram mantidos ao longo do elo e as curvas, características e limites de operação são apresentados nessa tabela, né? O limite que nós estamos usando é de 5 MJ. Nesse estudo também nós fizemos o estudo sem para-raios para efeito de verificação de dados. Os casos simulados, né, no PSCAD foram abertura do elo CA teste sem falta, que é a proposta do ensaio, e as demais condições de falta, né? Abertura do elo com faltas terminais, ou seja, na frente do disjuntor, faltas do tipo monofásica terra, trifásica terra e trifásica isolada. Abertura do elo com faltas quilométricas. Para faltas quilométricas, nos primeiros 5 quilômetros à frente do disjuntor, a gente fez a abertura, faltas do tipo monofásica terra, com o último polo a abrir, o que implica nas maiores taxas de crescimento, né? Abertura do elo com faltas remotas, ou seja, faltas maiores do que os 5 primeiros quilômetros, né, a partir de 10% da linha, considerando faltas do tipo monofásica terra, trifásica isolada. O tempo de integração na nossa modelagem de 1 microsegundos para as faltas terminais, que necessitam de um tempo menor, e 10 microsegundos para faltas remotas, sabendo que o tempo de trânsito no elo é da ordem de 8,33 milissegundos. Os dados monitorados nesse ensaio foram as correntes pré-manobra no disjuntor e os parâmetros da TRT no disjuntor, ou seja, a primeira tensão de referência, o valor de crista da TRT e a taxa de crescimento. Além disso, nas condições de falta, a gente monitorou o perfil de tensão em todos os barramentos ao longo do elo. Aqui eu apresento os critérios adotados para analisar o desempenho do disjuntor durante as simulações, né? Nas simulações de faltas terminais e quilométricas, os dados da TRT obtidos para a linha de meia onda, eles foram comparados com os dados da TRT, considerando a abertura do trecho entre Serra da Mesa e Gurupi, com esse trecho compensado, considerando a compensação do trecho entre Serra da Mesa e Gurupi. Lembrando que o disjuntor foi projetado para abrir esse trecho de linha. Então, qual que seria o objetivo da criação desse critério? É obter uma base de comparação para o estudo, para a análise dos resultados. Ou seja, se o disjuntor abrir, se a TRT da meia onda for menor, os parâmetros foram menores do que esses parâmetros para o qual o disjuntor foi projetado, a gente pode afirmar que o disjuntor abre a linha em condições de faltas terminais e faltas quilométricas. Nos casos de faltas remotas, nós analisamos, verificamos se os parâmetros obtidos na TRT estavam ou não dentro da envoltória estabelecida pela norma do disjuntor. Resultados. Aqui eu apresento os resultados considerando a abertura do elo em vazio e sem falta, ou seja, para o caso, para a proposta normal do ensaio, sem falta, abertura do elo em vazio.
Nesse gráfico eu mostro o perfil de tensão pré-manobra, ou seja, tensão na linha antes da abertura do disjuntor. Esse perfil de tensão já é do conhecimento nosso, né? Com um decréscimo de tensão no meio da linha. Aqui eu estou comparando os casos sem para-raios e com para-raios. Era esperado que os para-raios não atuassem nesse caso. E aqui nesse gráfico eu apresento a corrente capacitiva interrompida pelo disjuntor, né? A norma ela estabelece para a abertura desse disjuntor uma corrente de 710 amperes eficazes, e a corrente obtida para a linha de meia onda foi muito abaixo da corrente estabelecida por capacitiva de interrupção estabelecida por norma. Essa linha tem um comportamento de uma linha curta para abertura sem falta. Aqui eu apresento a sobretensão nos terminais do disjuntor. O valor de norma para sobretensão, diferente da TRT no disjuntor, estabelecida é de 1.200 kV pico. O valor obtido para a linha de meia onda é de 487 kV pico. E aqui os valores de TRT. Então a gente pode afirmar, com base nesses resultados, que não teria problema de usar o disjuntor para abrir a linha na proposta do ensaio. Aí nós fizemos as análises com abertura para faltas terminais. Eu vou apresentar os resultados para faltas terminais. Aqui nesse gráfico vocês podem perceber, está apresentado o valor da corrente de falta terminal para falta monofásica terra, aqui para falta trifásica terra e para falta trifásica isolada. A gente pode perceber que os valores obtidos para a linha de meia onda a mais são sempre inferiores do que o trecho para o qual o disjuntor foi projetado, entre Serra da Mesa e Gurupi, lembrando que esse trecho está compensado. Aqui eu apresento os requisitos de TRT, primeira tensão de referência, valor de crise e taxa de crescimento. Aqui os gráficos comparativos mostrando primeira tensão de referência, valor de crise obtido, mostrando que a linha de meia onda ela apresenta sempre valores menores com relação ao trecho de Serra da Mesa e Gurupi. Com faltas quilométricas, o resultado obtido é parecido, né? Analisamos os 5 primeiros quilômetros à frente do disjuntor. Essa é a corrente interrompida, corrente interrompida considerando o trecho Serra da Mesa Gurupi, e esta aqui a corrente interrompida pela linha considerando falta terminal, essa linha de meia onda. Também os resultados obtidos mostram que a linha de meia onda apresenta um desempenho melhor em relação ao trecho Serra da Mesa, aliviando o disjuntor. Aqui é mostrado os casos, a primeira tensão de referência, considerando os dois casos da linha de meia onda, tensão o pico da TRT, e essa tendência segue para todos os tipos de faltas apresentadas para a falta quilométrica, lembrando aqui que a gente considerou falta, o último polo a abrir que leva a maior taxa de crescimento. E aqui um resumo dos requisitos de TRT, comparando a linha de meia onda com a linha com o trecho entre Serra da Mesa e Gurupi. Para todos os parâmetros, a linha de meia onda apresenta um comportamento melhor para abertura de faltas quilométricas. Com base nesses resultados, a gente concluiu que para faltas quilométricas, faltas terminais e para a proposta do ensaio, que seria uma abertura sem falta com a linha vazia, o disjuntor abre esses eventos sem nenhum problema. Aqui eu apresento os resultados para a abertura do elo com faltas remotas. O que nós fizemos foi uma varredura de faltas ao longo do elo, variando a aplicação da falta em segmentos de 10% do comprimento total da linha.
Isso com o objetivo de verificar todas as condições críticas com relação a faltas monofásica terra, trifásica terra e trifásica isoladas, condições críticas para a abertura do disjuntor. Nesse gráfico a gente apresenta o perfil de corrente para a falta monofásica terra, do tipo monofásica terra. O que nós podemos perceber é o seguinte: um comportamento distinto da linha de meia onda em relação a linhas curtas. Quando a face do terminal gerador, a impedância da linha vai diminuindo por conta do comprimento até aproximadamente o meio da linha. Isso é um comportamento normal de uma linha de curta. A partir desse comprimento, por conta de uma ressonância de sequência positiva, a gente tem um aumento da corrente, que é um valor que é um comportamento não comum para linhas normais. Isso acontece também para faltas trifásicas que eu vou apresentar para vocês. Então, essa região faz com que a corrente cresça não para a falta terminal, que é o caso de uma análise de TRT, mas sim para a região de ressonância. Então, existe uma região de ressonância fazendo com que a corrente de falta suba. A pior condição de falta surge nessa região e é superior à falta terminal. Os piores casos de falta terminal, vocês podem perceber que acontece entre 75% da linha e 95% da linha onde a corrente de falta volta a decrescer. Mesmo com a corrente crescendo, para faltas monofásicas terra, o disjuntor não é superado. Porém, como o professor Marcos mostrou na apresentação dele, existe uma dissipação de energia considerável no para-raio de Bom Jesus da Lapa. Esse aqui são o perfil a gente aplicou faltas ao longo da linha, e esse aqui seria o perfil da primeira tensão de referência para faltas monofásica terra. Lembrando que o valor máximo obtido de corrente para faltas remotas foi de 6,6 kA, que corresponde a 17% da capacidade de interrupção nominal do disjuntor, e a curva que nós utilizamos como referência para atendimento ou não seria a curva normalizada imediatamente superior a esse valor, que seria a curva de 30% da capacidade. Então, para a falta monofásica, o disjuntor não é superado por TRT, como mostra os gráficos da primeira tensão de referência. Esse aqui é o valor de norma e esse aqui são os valores obtidos nas simulações. Esse gráfico mostra o perfil do valor de Cristo, como eu falei para vocês, tanto a primeira tensão de referência quanto o valor de Cristo, quanto a taxa de crescimento, para a falta monofásica, eles estão dentro dos valores normalizados. Nesses dois gráficos eu apresento a corrente obtida, variando a falta do terminal gerador até o terminal receptor, para faltas do tipo trifásica terra e trifásica isolada. A gente nota um comportamento idêntico à falta monofásica, só que aqui não tem envolvimento da componente de sequência zero, por ser uma falta trifásica, então esses níveis de correntes na região de ressonância são maiores. E nesse caso eu tenho problemas para abrir o disjuntor sem que seja tomada alguma metodologia para retirada dessa linha da condição de ressonância. Vale também ressaltar que esses níveis de corrente são muito superiores à falta terminal nessa região de ressonância, e como eu comentei, para faltas trifásicas é mais severo. O que acontece com essa elevação de corrente, que à medida que você sai aqui eu apresento as sobretensões e os barramentos para faltas trifásicas e trifásicas isoladas, que são os piores casos. Esse estudo foi feito para 500 simulações em um estudo estatístico, mostrando esse gráfico em azul, a média da máxima da sobretensão no hélio. Essa é a máximo valor de tensão no hélio sem falta. Esse aqui é o máximo de tensão
no elo, esse é o valor médio da tensão sem falta, valor máximo da tensão sem falta, e isso aqui é o que acontece quando eu tenho uma falta trifásica na região crítica. A corrente, por conta do aumento da corrente, eu tenho uma sobretensão nos barramentos aumentantes da falta. O que nós propomos aqui é a redução da distância de isolamento próximo de uma subestação em torno de Imperatriz. Vocês podem perceber que essa sobretensão ela só ocorre quando eu tenho falta nessa região, falta na região trifásica. Então, nós simulamos no PSK essa disrupção para reduzir esse nível de corrente, como sendo um curto trifásico, né? Controlado por tensão, e dessa forma a gente consegue reduzir a corrente e aliviar o disjuntor. Esse aqui é o mesmo gráfico que eu apresento, só que com a atuação dessa redução na cadeia de isolamento. Lembrando que uma falta trifásica na região de Imperatriz não é severo para o disjuntor. Então, eu consigo reduzir esse nível de corrente e, com isso, eu consigo os parâmetros da TRT menores que os valores da norma. Lembrando que essa falta é uma falta com uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Aqui eu apresento o valor de crise da TRT com a atuação da distância de isolamento reduzida, a taxa de crescimento, portanto, todos esses valores abaixo do valor de norma. As principais conclusões do trabalho é que, dos resultados obtidos, a gente pode concluir que o disjuntor atende às manobras de abertura do elo em vazio sem falta, que é a proposta do ensaio. Para os demais casos de faltas que nós analisamos, faltas terminais e quilométricas, também o disjuntor atende com solicitações menores do que as que ocorrem na linha entre Serra da Mesa e Gurupi, para a qual o disjuntor foi projetado. As solicitações de falta monofásica, o disjuntor também atende. Conforme foi verificado no estudo de dissipação de energia nos para-raios, seria interessante verificar a capacidade de absorção no para-raio de Bom Jesus da Lapa para falta monofásica. Para os casos de abertura sobre falta remota, o disjuntor também atende, considerando a metodologia de retirada da linha de condução de ressonância. Em todos os casos simulados, essa redução da distância de isolamento ela só atua para os casos críticos de falta trifásica. Ela não atua nem para falta monofásica e nem para a abertura do elo em vazio, que seria a proposta do teste. Dessa forma, a gente pode concluir que não há dano ao disjuntor, nem redução da sua vida útil durante o ensaio proposto da linha de meia onda. Eu avancei. Graças pela atenção. Voltando. Ok. Bom, como eu estava dizendo, a questão se refere à falta quilométrica. Pelo que foi apresentado, as distâncias de aplicação do defeito foi a 2, 3, 4 e 5 quilômetros. Os resultados do valor de crista da TRT, eles foram crescendo à medida que o curto se aproximava do barramento, ou seja, ficou maior para 2 quilômetros, ficou menor para 5 quilômetros. Isso é indicativo de que deveria se investigar
um pouco mais, para 1 quilômetro, por exemplo, qual o critério utilizado na escolha dessa distância de aplicação do defeito? E, de repente, aqui o nosso especialista do CEPEL, o Dr. Roberto, pode nos ajudar nesse... você é especialista em transitórios aqui. Nós não fizemos para 1 quilômetro. Só um minutinho. Eu só entendo o seguinte, que a subestação, o arranjo de barramento da subestação tem distâncias físicas e a própria subestação tem as suas frequências naturais de oscilação. E essa distância quilométrica deve ser escolhida de tal sorte que a frequência natural desse pedacinho que você está colocando como distância quilométrica reflitam frequências da mesma ordem de grandeza do arranjo de barramento da subestação, que se caracterizaria uma situação mais crítica. Mas você não está representando o detalhe do barramento na subestação. Comentar, por favor. Não, o único detalhe que nós representamos ali para melhorar tanto a questão da oscilação numérica na abertura do disjuntor foi a consideração das capacitâncias, a montante e a jusante do disjuntor. Não modelamos não chegamos a esse nível de detalhe de modelamento no disjuntor. Professor Cristina. João, nessa etapa do trabalho, realmente nós não entramos no detalhe da subestação, né? Nós começamos em 2 quilômetros, nós temos falta terminal e depois fomos... Não temos 1 quilômetro. Nós temos só 2 quilômetros, né? E o que nós estávamos vendo é que era sempre menos severa do que a linha existente. Então, é isso que nós estávamos realmente nos baseando, né? Todas as simulações, tanto para terminal quanto para quilométrica, foram menos severas. E a única região realmente importante, por exemplo, a falta que nós chamamos de terminal, que na verdade a falta remota, que na verdade é ao longo da linha, ela só é severa quando a falta ocorre numa região definida. Senão ela atenua e nós não temos problema com o disjuntor, né? Mas para fazer, na época do ensaio, nós vamos ter realmente que modelar a subestação inteira e fazer uma análise mais apurada, tá? Nessa análise inicial não temos problema nenhum. Sim, sim. Porque como o que nós fizemos sempre está menos severo do que com a representação da linha, né? Se fosse próximo ou acima, nós teríamos que fazer uma análise mais rigorosa no momento. Mas, por enquanto, não foi feito. Porque na hora que você vai simular um curto quilométrico, você fica sem referência para escolher o ponto exato onde aplicar o curto. Eu vou aplicar a 1 quilômetro, ou a 10 quilômetros, a 5, ou menos de 1. Não tem é um guia para a escolha deste ponto de aplicação, a não ser que o pessoal convidado estrangeiro tenha alguma informação adicional sobre esse critério de escolha da distância de aplicação para defeito quilométrico. Complementando, João Lima, você tem razão. No sentido de a falta quilométrica, para efeito de especificação de um disjuntor, você faz de 1 a 5 quilômetros para definir o mais crítico entre a taxa de crescimento e o valor da corrente. Mas o nosso objetivo aqui não foi exatamente esse, reforçando o que a Cristina falou. O objetivo esse disjuntor está sofrendo uma solicitação mais crítica do que a atual, e isso que foi mostrado pelo professor João Bosco, que pegando a amostra de casos para a situação atual e para a situação do meia-onda, ele está tranquilo. Então, isso que é interessante, nós estamos com a colega aqui de Furnas, então, ao fazermos esse produto, o importante é nós passarmos a mensagem para os ativos, para os equipamentos que pertencem a Furnas, que no caso este disjuntor é de Serra da Mesa, a nossa mensagem é dar um conforto dizendo que a solicitação no meia-onda é inferior à que está submetido hoje. E essa foi a ideia. Desculpa, mais alguma pergunta? Quer complementar?
esse teste proposto é uma ligação direta, gerador, transformador, disjuntor, os demais disjuntores das subestações fixos, fechados, até chegar em Bom Jesus da Lapa. Dessa forma, não há necessidade de modelar as subestações, porque você está com as coisas em série aí, desde o gerador até o terminal lá. Então, a modelagem aí, realmente, para esse teste, não precisa de modelar os barramentos das subestações, já que está pegando os equipamentos série. Mais alguma pergunta? Ok. Só reforçando, então, João Lima, e respondendo também para você, Vanderlei, é mais com relação à subestação de Serra da Mesa. Essa foi a nossa maior preocupação. Agora, também o estudo, ele envolveu outras ferramentas, ATP e PSCAD. Notou grande diferença? Há algum requisito, professor, com relação à modelagem em PSCAD ou ATP para esse estudo? A modelagem do PSCAD é mais completa, né? Ela considera a variação da frequência dos parâmetros das linhas de transmissão e, com isso, os resultados são mais próximos, a modelagem mais completa com relação ao ATP. Os resultados são mais confiáveis considerando o PSCAD. Bom, tem mais alguma pergunta? Se não, nós agradecemos, então, professor. Parabéns pela excelente apresentação. Muito obrigado.